O programa que se segue pode conter linguagem ou cenas suscetíveis de ferir a sensibilidade dos espectadores. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Histórias Clínicas. O meu nome é Nuno Maria, sou cirurgião plástico e hoje vou partilhar convosco alguns dos meus casos clínicos. Hoje vamos falar sobre cirurgia estética e para isso tenho aqui um convidado e grande amigo, o Dr. Nuno Fradinho, que é especialista em cirurgia plástica reconstrutiva e estética e nos vai dar algumas informações sobre o que é a cirurgia estética. Obrigado pelo convite, Nuno. Olá, Boa Nuno. noite. É sempre um prazer ter-te aqui. Começando do início, o que é exatamente a cirurgia estética? A cirurgia estética é todo o procedimento cirúrgico que nós podemos realizar, nos quais não vamos combater nenhum efeito que venha de uma doença propriamente dita, ou por um tumor, ou por um trauma, ou por uma queimadura. Nós não vamos reconstruir uma função, um órgão perdido, vamos devolver a forma, ou melhorar a forma de uma determinada parte do corpo devido a problemas que não são propriamente de saúde, que são relacionados com alterações corporais devido à idade, devido ao envelhecimento da pele, devido, por exemplo, às sequelas da gravidez, às sequelas da amamentação. Ou seja, não vamos dar algo que tenha sido perdido por uma questão de doença, mas sim apenas por uma questão estética. Algo que a pessoa não está confiante ou não tem a sua autoestima como deveria estar, devido a um problema corporal que identifica. Não está contente com a sua imagem Exato. corporal. Portanto, às vezes há aqui um pequeno erro de conceitos, não é? Porque as pessoas, quando se fala em cirurgia plástica, pensam automaticamente em cirurgia estética. E, na verdade, a cirurgia estética é uma das múltiplas áreas da cirurgia plástica, certo? E tu falaste na questão da reconstrução. Como é que, como é que diferimos o que é a cirurgia estética do que é a cirurgia reconstrutiva? Isto é uma barreira, às vezes, um bocadinho difícil. Há áreas cinzentas e de sobreposição, quer seja em termos de conceito, quer seja nas técnicas utilizadas. Há muitas técnicas de estética que derivam das cirurgias reconstrutivas e vice-versa. Há muitas técnicas da cirurgia reconstrutiva que nós utilizamos e que tentamos melhorar esteticamente o resultado da nossa reconstrução para a perda de função. Porque, na verdade, embora estejamos a falar, por exemplo, de cirurgia reconstrutiva, nós, como cirurgiões plásticos, tentamos também ter algum cuidado com a estética, não é? Portanto, muitas vezes o objetivo pode ser funcional, mas há sempre coisas que nós fazemos, nomeadamente o sítio onde vamos fazer as incisões e tudo mais. Sim, isto é tudo um processo, eu acho que é uma especialidade única. É um processo de aprendizagem que nós vamos ter, não tem só tanto a ver com a parte científica da medicina, o factual, o preto no branco, baseado na evidência, mas depois tem uma parte artística, que isso se aprende por formação, um bocadinho como o ensino do mestre para o discípulo, e nós vamos pensando a mensagem e depois, trabalhando em equipa, vamos aperfeiçoando. É algo que nós vamos construindo ao longo da vida e vamos continuamente melhorando. E eu sinto-me extremamente agradecido e extremamente feliz por poder juntar aqui estas duas grandes, a arte e a ciência, não é? Usar aqui, dar asa aqui ao teu lado mais artístico, não é? Mas evidentemente num contexto científico, não é? Sim, sempre com aquelas regras e balizas da claro, ciência. evidentemente, as quais nós temos, há coisas que nós temos que respeitar, evidentemente, mas aqui podemos se calhar dar um bocadinho mais aso à nossa parte mais artística. Claro. Agora, relativamente à cirurgia estética, há uma grande procura, na verdade. Quais é que são os procedimentos que são mais frequentemente realizados no campo da cirurgia estética? Aqui em Portugal, as cirurgias mais realizadas são as cirurgias corporais, as cirurgias relacionadas com aumento mamário, ou seja, a mamoplastia de aumento, com as abdominoplastias, que é a cirurgia que nós fazemos à barriga, com a liposcultura e depois também da face, por exemplo, a rinoplastia, as facelifts, um bocadinho menos, as cirurgias às pálpebras, as blefaroplastias, são as principais. Falaste aqui na questão da liposcultura, isso é uma coisa interessante porque é um tema relativamente recente e, na verdade, há muitas pessoas que falam sobre isso, não é? O que é o procedimento, o que é a liposcultura? A liposcultura é nós fazermos uma lipoaspiração a uma zona que tenha um excesso de adiposidade, que tenha gordura localizada, e em vez de desperdiçarmos essa gordura, utilizarmos noutras áreas do corpo para
para dar mais volume, ou melhorar a qualidade da pele, ou melhorar a qualidade dos tecidos, através da infiltração dessa gordura depois de tratada. No fundo, para nós, cirurgiões plásticos, e conheces bem essa frase, a gordura é ouro, não a vamos desperdiçar quando podemos melhorar, não só para dar volume, mas até também é utilizada em cirurgia reconstrutiva, para melhorar cicatrizes, queimaduras, sequelas da radioterapia, porque tem muitos fatores de crescimento. Além de dar volume, ter a gordura aspirada, a gordura e dar volume, também tem muitos fatores de crescimento que melhoram a própria qualidade da pele e dos tecidos. É uma que nós chamamos uma arma terapêutica grande, não é? muito poderosa e muito... No fundo, acabamos por reutilizar algum tecido. É uma reciclagem. E como dizes também muito bem, realmente isto é uma técnica relativamente recente, não é? O que é o conceito do enxerto de gordura, e aqui temos um exemplo muito óbvio de que realmente há coisas, a barreira entre o que é estética e o que é reconstrução às vezes é um bocadinho ténue, e há muitas técnicas que são usadas nos dois contextos, não é? Tu dizias isso, o enxerto de gordura também é muito utilizado por nós num contexto reconstrutivo. Exatamente. Quando pensam num cirurgião plástico, imaginam imediatamente, associam logo ao cirurgião que faz procedimentos estéticos. No entanto, há toda uma outra panóplia de procedimentos, tantas áreas na área da reconstrução que nós fazemos. A população e as pessoas identificam-nos talvez com os queimados ou com a reconstrução mamária, mas há muitas outras áreas, como cirurgia nervosa, cirurgia da mão, cirurgia do plexo braquial, áreas de intervenção que a cirurgia plástica tem e que são sempre cirurgias minuciosas, delicadas, e em que nós temos sempre algo de inovador e algo diferente na nossa abordagem. E isso é importante, isto ficará para outras núpcias, mas de facto vamos tentar também abordar uma série de outros temas que são se calhar mais desconhecidos para a população em geral. Hoje, relativamente à cirurgia estética, tem vindo a aumentar ao longo dos últimos tempos? Porquê? Sim. A procura está a aumentar, tanto ao nível global, mas também em Portugal. As cirurgias estéticas são dos procedimentos que estão a aumentar mais a nível do planeta todo. Isso nota-se também cá. Antes ainda havia um tabu muito grande, as pessoas não queriam assumir que estavam desconfortáveis com o corpo e que iam fazer uma cirurgia estética. Hoje em dia isso está-se a quebrar. Exato, já existe um bocadinho, já assumem, eu vou fazer uma cirurgia plástica, ou eu fiz uma cirurgia plástica. Isso é importante, não é? Porque isso acaba por ser libertador, porque às vezes são determinadas situações que de facto incomodam os ou as pacientes, não é? Mas acabavam por não fazer nada em relação a isso porque tinham, apesar de tudo, alguma vergonha, não é? Preconceito. É a questão do preconceito. E isso já não se verifica tanto, por exemplo, noutros países. Isto é uma questão também cultural, não é? Muito cultural. Na América Latina é uma coisa perfeitamente assumida e perfeitamente normal, não é? Nós cá estamos num termo intermédio, talvez, não é? Mas é bom que as pessoas se libertem desses tabus. Olha, e em relação aos homens, isto também é uma coisa importante. Os homens têm aumentado a procura. Muito. Quando se pensava que há 15 anos, em cirurgia estética, só se falava praticamente em mulheres, mamoplastias, lipoaspirações, abdominoplastias, etc. Hoje em dia, há uma procura muito grande dos homens, tanto em tratamentos de medicina estética, são tratamentos pouco invasivos, como em tratamentos cirúrgicos, lipoescultura, tratamento de ginecomastia, que são aumento mamário devido ou problemas congénitos, ou utilização de fármacos, ou por uma questão apenas de envelhecimento, e outros procedimentos, tanto como cirurgia íntima masculina, como transplante capilar, etc. Estão em grande crescimento, não é? Grande crescimento. Depois há aqui também outra coisa importante, que é as habilitações para fazer este tipo de procedimentos cirúrgicos. Sabemos que, na verdade, existem muitas pessoas que não são tecnicamente competentes, não são devidamente acreditadas para fazer este tipo de procedimentos. Que implicações é que isso pode ter? É importante, e como é que as pessoas podem procurar uma pessoa que tenha condições para fazer experiência para fazer este tipo de procedimentos? Isto é um problema já identificado, não só em Portugal, mas também em vários países do mundo, que é o que nós chamamos a falta de escrúpulos por algumas pessoas, algumas nem sequer são médicas, que fazem procedimentos estéticos invasivos. Tanto seja procedimentos estéticos não cirúrgicos como procedimentos cirúrgicos. E, naturalmente, não conseguem oferecer a mesma qualidade nem a mesma segurança. E nós apanhamos alguns casos dramáticos cá, em Portugal, de pessoas que são vítimas
Claro, portanto é muito importante as pessoas, quando fazem um procedimento cirúrgico destes, no fundo fazerem bem o trabalho de casa, não é? E saberem procurar uma pessoa devidamente acreditada para fazer este tipo de Vão ao portal da procedimento. Ordem dos Médicos, Exato. onde podem no portal da Ordem dos certificar-se. Médicos. Agora vamos então ver um vídeo de como é que nós trabalhamos e, neste caso, como é que fazemos uma mamoplastia de aumento. Vamos dar início ao procedimento de hoje, ao primeiro da manhã, que é uma mamoplastia de aumento. O objetivo nesta paciente é aumentarmos o volume mamário, que não está contente com a sua forma, e o volume da mama, e darmos algum volume. A paciente pretende uma mama com um volume grande, por isso nós vamos colocar uma prótese em cada mama através de uma incisão no sulco inframamário. Isto é a colocação, estamos na fase da colocação dos panos, a paciente foi desinfetada com antisséptico e todos estes panos estão completamente esterilizados. Toda a parte azul indica, a cor azul, neste caso indica que é uma parte que não se pode tocar, a menos que se tenha material esterilizado de proteção. As luvas, a bata, que é para prevenir a infecção pós-operatória. Nós pusemos a música que a paciente queria ouvir. Eu pergunto sempre o que é que gostam de fazer antes da indução da anestesia, que música é que gostam de ouvir. Esta paciente preferiu ouvir um jazz, blues, então a gente tenta, para manter o máximo de conforto, desde que não seja uma música de muito mau gosto para nós. Do esteticamente aceitável, acho que estão as duas bem, esteticamente. Vamos optar pela 425, que é um volume ligeiramente superior, tem mais projeção, ou seja, tem mais projeção a esta medida, que é perpendicular ao nosso eixo vertical, não é? Portanto, é a maior projeção, que dá maior decote, o paciente gosta mais. Em termos de base, a largura da base não tem uma diferença muito grande de uma prótese para a outra. Em termos de largura e altura, a diferença é relativamente pequena. Portanto, mesmo assim, há uma diferença entre o que é o sizer e o que é a prótese definitiva. A colocar os antibióticos? Opa. Deixamos sempre um dreno por segurança para não acumular sangue. Ou seja, o pouco sangue que lá fica é completamente drenado. Um dreno pequeno que diminui a probabilidade de existência do hematoma. Embora ocorrendo raramente, mas é uma complicação possível destes procedimentos. Não é? Fica aí quanto tempo? Aqui, um dia, dois, depende do volume que tiverem. Depois a forma que a prótese que a mama tem quando sai daqui não é ainda a forma definitiva. Depois a pele está muito esticada, a prótese ainda está assim com um aspecto muito subido, depois ao longo do tempo vai se adaptar e vai ficar com um aspecto mais natural. Quando sai daqui parece tudo muito inchado e muito tenso, mas depois que adquire um resultado mais natural ao longo do tempo. Ao fim de 2 meses normalmente já está próximo do resultado definitivo. Pronto. Isto é uma prótese que é ligeiramente diferente do sizer. Neste caso é texturada e o conteúdo que nós usamos cá sempre é sempre silicone, está bem? É um gel ultra coesivo. Vou pôr aqui. Ok. Lavamos a bolsa normalmente com solução, antibiótico e antisséptico e agora vamos colocar a prótese. Prótese grande, isto é mais um bocadinho a cor. Vamos pôr com algum cuidado sempre para não traumatizar, não é? Em algumas pessoas, em vez de ser só uma cápsula, torna-se uma cápsula contrátil e espessa. Em casos extremos, pode criar mesmo depósitos de hidroxiapatite, que é tipo de osso, não é? Ou mesmo ossificação, pode mesmo ossificar. Próteses estão há 20, 30 anos, há casos descritos. Nós temos um caso descrito e publicado de uma ossificação heterotópica, que é uma ossificação fora do sítio. A mama normalmente não tem osso, mas naquele caso era uma prótese de primeira ou segunda geração, estava lá há 30 anos, no caso de reconstrução mamária, e ossificou completamente. Aquelas primeiras próteses, paciente submetida à radioterapia, etc. Ou seja, a gente tirou a prótese e isto manteve exatamente a mesma forma e se batêssemos era duro, era som de osso. E aparecia no raio-x como se fosse osso. E a análise microscópica confirmou a existência de tecido parecido com osso. Isso já são os extremos, não é? São as raridades.
mas aparece. Sim, há um caso Que hoje em que- dia... não, há vários. Para nós, na nossa experiência, temos um caso de ossificação heterotópica. Agora, com depósitos de cálcio, já vimos mais alguns, mas são tudo próteses antigas, que já estão lá há muitos anos, há 20, 30 anos, e então, por isso é que isso é o que se chama uma contratura capsular. Mas isso Existem acontece vários em graus. quanto tempo? Pode acontecer, depende, não é? Normalmente a taxa é o ano, ou seja, Pronto, é quanto isso mais que- tempo está lá a prótese, maior a probabilidade disso acontecer. Mas, por exemplo, em pacientes de reconstrução mamária, em que eu já vi contraturas capsulares ao fim de 1 ou 2 meses, e graves. É raro, mas pode acontecer. Sim, sim. A cirurgia acabou. Acho que o objetivo da paciente e o nosso objetivo, que era o mesmo, foi conseguido. Portanto, agora vamos ver no pós-operatório qual é o grau de satisfação, como é que é o pós-operatório dela, se tem alguma dor, se não tem. E a gente vai tendo sempre a acompanhar com algum cuidado, sempre, a evolução nos próximos dias e semanas e até 1 ano pós-operatório, como é que se está a comportar. Temos agora connosco a enfermeira Daniela Vidinha, que no fundo é uma das intervenientes no vídeo que nós acabámos de ver e é uma enfermeira que se dedica desde muito cedo ao campo da cirurgia e da medicina estética. E, portanto, suponho que esta é uma área que lhe agrade, com a qual gosta de trabalhar. Sim, sem dúvida. É uma área que desde sempre me fascinou e, portanto, fez-me assim que terminei o curso tentar seguir para esta área. E o que é que mais gosta no campo da estética? A parte da estética, no meu caso, tem um bocadinho de tudo. Ou seja, eu tenho a parte de acompanhar os clientes até realmente às consultas de cirurgia. Tenho sorte também por poder acompanhar num pós-operatório, no bloco, ou seja, no meu caso, tenho a sorte de poder ter várias vertentes. Acaba por ter um contacto bastante próximo Sim. com estas doentes, não só Exatamente. durante o procedimento cirúrgico, não é? Mas, e também igualmente importante, numa fase pré-operatória, numa fase de avaliação, não é? Que a abordagem também da enfermagem é importante nesta fase e na fase pós-operatória, com o seguimento em termos de evolução das feridas, compensos, os drenos, não é? Portanto, Exatamente. a enfermagem acaba por ter uma importância muito grande. No fundo, trabalhamos todos em equipa, não é? E a Daniela, há quanto tempo é que trabalha na área da estética? 2 anos. Há 2 cerca anos. de 2 portanto, anos. É novinha. Sim. E é uma coisa que pretende continuar a fazer ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Até me conseguir realmente manter nesta área, sem dúvida será a minha primeira opção. A Daniela acaba por ter um contacto bastante próximo com estes pacientes, não é? Não só no momento da cirurgia, mas também na fase pré-cirúrgica e na fase pós-cirúrgica, não é? Tem um ar muito doce e, portanto, eu sei que tem um relacionamento muito próximo com os pacientes e que os pacientes gostam muito de si e acabam por procurá-la muitas vezes e fazer-lhe uma série de perguntas, porque numa fase antes de serem operados acabam por ter alguns receios, não é? Sim. E quais é que são os maiores receios deste tipo de pacientes antes de serem submetidos a uma intervenção cirúrgica? Em termos do bloco, em termos das anestesias, é a parte, nestes casos, que eles têm realmente mais receio. Depois de uma parte futura, do pós-operatório, quanto tempo é que vão ficar um pouco mais incapacitados de fazer as suas funções do dia-a-dia, dos pensos, se no caso dos drenos, como é que funcionam, do banho, uma pergunta muito comum, quanto tempo é que estão sem tomar banho, quando é que podem, como é que o podem fazer. São Exato, algumas e, portanto, das é muito perguntas. importante, porque na verdade a maioria destas pessoas são pessoas normalmente jovens, que nunca ou quase nunca foram submetidos a um procedimento cirúrgico. Exato. E, portanto, existem muitas dúvidas, não é? E é importante nós termos uma equipa e um relacionamento próximo com estes pacientes para conseguirmos explicar tudo isto, porque é importante as pessoas estarem devidamente informadas sobre como é que vai ser o procedimento cirúrgico e o que é que vai acontecer depois, não é? Porque, Exatamente. no fundo, a cirurgia estética não para no momento em que acaba a cirurgia, não é? Depois há um longo percurso a percorrer, apesar de tudo, às vezes é preciso
um tempo de recuperação, não é? Porque, no fundo, estamos a falar de um procedimento médico, portanto, um procedimento cirúrgico, independentemente de ser ou não estético. Para além disto, para preparar este tipo de cirurgias, é preciso termos alguns cuidados, não é, Nuno? Como é que se faz a preparação e como é que se faz, no fundo, o estudo de uma cirurgia destas? Quando te chega um doente à tua consulta, uma paciente à tua consulta, e, na verdade, muitas vezes vem com um determinado objetivo que às vezes depois não é, do ponto de vista técnico, execuível, não é? Porque as pessoas não têm, leem muita coisa na internet, mas a informação, por vezes, não é a mais adequada, não é? Como é que funciona a avaliação destas pacientes na consulta? A avaliação de uma paciente ou de um paciente, também há muitos pacientes homens, nas nossas consultas é um processo um bocadinho complexo e que o próprio paciente não se apercebe, felizmente, também do nosso próprio raciocínio. Nós avaliamos os pacientes logo desde o momento em que entram na porta do consultório, em termos do comportamento, da maneira como falam, daquilo que pretendem, quais são as suas expectativas. Nós temos que gerir muito bem as expectativas das pessoas, porque há pessoas que, por exemplo, acham que a cirurgia plástica consegue fazer uma transformação corporal sem cicatrizes, e isso nós conseguimos fazer algumas transformações corporais, mas normalmente, cada vez que há uma incisão cutânea, deixamos uma cicatriz, tentamos deixá-la o mais escondida possível e o mais bem disfarçada. Portanto, nós avaliamos a pessoa, conseguimos perceber se tem uma expectativa correta, se o problema que a afeta, do ponto de vista físico, corresponde se é proporcional à forma como ela pensa que aquele problema é, ou seja, se é uma coisa proporcional ou se é desproporcional. Pode haver ali uma dismorfofobia, que é um nome que nós damos a alguém que liga demasiado e que não consegue fazer a sua vida normal por causa de um problema que será mínimo, que não é proporcional àquele impacto que tem nas atividades da vida diária. E depois fazemos a avaliação física. E na avaliação física, além do acompanhamento com fotografias, de falarmos um bocadinho, explicarmos o procedimento, toda essa fase é um teste, também vamos lá falar assim, à real capacidade que a pessoa e à vontade que ela tem, e se vai ser uma paciente ou um paciente que vão ficar bem com aquele procedimento. E uma coisa que tu falaste que é muito importante, especialmente no contexto da cirurgia estética, que é a gestão das expectativas, não é? Sem dúvida. Porque muitas vezes nós temos pacientes que nos chegam à consulta que querem ficar parecidas ao famoso A, ao famoso B, ao famoso C. E, na realidade, as coisas não são assim, não é? E se as pessoas não são devidamente informadas e as expectativas destas pessoas não são devidamente geridas, muitas vezes temos aqui um problema no pós-operatório, não é? Porque, de facto, há coisas que se podem fazer e há coisas que não se podem fazer, não é? Por isso é que temos de trabalhar todos em equipa, porque a minha percepção no momento de consulta pode ser diferente da tua percepção no momento em que tu vês essa paciente. Imagina-se quando são casos mais complicados ou quando falamos, através das fotografias, discutimos os casos, ou, por exemplo, podem confessar algo a alguém que está mais próximo, que normalmente é a enfermeira Daniela, porque tem um contacto mais permanente, dá os seus aconselhamentos, e as pessoas podem confessar um receio, podem confessar uma expectativa errada, algo que nos pode ter escapado. E, portanto, o trabalho em equipa também em cirurgia estética é fundamental. E a enfermeira Daniela pode-nos explicar um bocadinho disso, porque faz um papel fundamental nesta proximidade com as pacientes. E, de facto, o trabalho em equipa é muito importante em todas as áreas e a cirurgia estética não é exceção. Eu sinto-me muito confortável quando tenho a Daniela na consulta, porque de facto é uma pessoa que me ajuda a gerir uma série de coisas que são importantes. Mas para além deste trabalho que nós estivemos a falar no contexto pré-operatório, da avaliação, consulta, tem também um papel muito ativo no bloco operatório. É uma coisa que gosta, o bloco operatório, o que é que faz? Sim, gosto, é uma das partes que realmente eu gosto mais. No bloco operatório, como no resto de todo o tratamento com o paciente, há um trabalho em equipa fundamental, portanto, nós temos que preparar todo o material e assegurar que ele esteja nas melhores das qualidades, tanto com o material que é aberto, como todo o campo e todo o resto do material que esteja, que seja para utilização. Depois temos também a parte que eu adoro, que é instrumentar. Realmente esta é a parte que a enfermeira Daniela gosta muito de instrumentar. Sim. E o que é importante para uma pessoa que está a instrumentar? Portanto, falámos aqui um bocadinho no trabalho em equipa, não é? Sim. Conhecermos também uns aos outros,
Sim, a parte principal é conhecer a forma de trabalho de cada médico para a qual eu estou a instrumentar, porque cada médico tem a sua forma de trabalhar, portanto nós temos que nos adaptar a cada um. Claro. Mas além disso também é tudo o resto, é uma velocidade que temos de ter para que em termos de tempo de cirúrgico Reduzir seja o tempo menor. operatório, claro. Portanto, e que... Vou só fazer aqui um parênteses, porque de facto Diga. nós estamos se calhar a falar de uma forma um bocadinho técnica e provavelmente as pessoas lá em casa não sabem o que é instrumentar. Quando se pensa numa cirurgia, qualquer tipo de cirurgia, pensamos automaticamente no cirurgião. Mas como nós temos vindo a falar até agora, trata-se tudo de um trabalho de equipa. O cirurgião é apenas uma das peças desta equipa, porque temos médicos, para além do cirurgião, temos o anestesista, mas depois os enfermeiros. Os enfermeiros têm um papel essencial, porque nós, quando estamos a operar, temos sempre alguém que conhece perfeitamente o material, sabe o que é que nós vamos precisar e está em contacto connosco permanente. Isso ajuda-nos muito porque não temos nós que estar a trocar e a ir buscar ferro, instrumentos cirúrgicos e fios e tudo mais. E esse é o papel do instrumentista, não é? Exato. E Sim. por isso aquilo que diz que é importante realmente nós conhecermos uns aos outros, porque a Daniela antecipa os nossos passos, não é? Exatamente. E é muito complicado, senão, eu não diria impossível, mas muito, muito complicado realizar um procedimento cirúrgico sem uma enfermeira instrumentista. Portanto, obrigado pela sua ajuda. Acho que não conseguimos ser instrumentista. O cirurgião é muito desarrumado com os Exatamente. instrumentos. O cirurgião pega, pousa em qualquer sítio, no primeiro sítio. Imaginem o que é estar sem um instrumentista, onde já não sabíamos onde é que tínhamos o fio, onde é que tínhamos o porta-agulhas, onde é que tínhamos as pinças, onde é que tínhamos tudo. E no bloco é importante a organização, não é? Organização E, portanto, sistemática. habitualmente os enfermeiros e instrumentistas são pessoas bastante organizadas e nós vemos aquelas mesas com os instrumentos cirúrgicos todos muito organizadinhos, E de ralham forma a connosco. que... Ralham connosco quando somos desorganizados, e muito bem. E quanto tempo é que a Daniela leva a organizar essa mesa? É permanente, não é? Portanto, a Daniela, numa fase inicial, organiza a Uma mesa fase e depois... inicial demorava algum tempo. Agora, realmente já estou um bocadinho mais com uma maior velocidade, portanto já consigo me despachar um bocadinho mais rápido. Cerca de, 10, 15 minutos é o tempo que nós demoramos a preparar tudo. Exato. Ou seja, primeiro temos que abrir o material, depois há uma parte de desinfecção da nossa parte e depois voltamos novamente para a mesa para então iniciar A organização de todos Exatamente. os instrumentos cirúrgicos. Mas isso não acontece só no início, não é? Da cirurgia. Não. Acontece ao longo de toda a Sim. cirurgia, especialmente quando, como dizia muito bem, tentamos ser mais rápidos de forma a reduzir o tempo operatório, nomeadamente as complicações. Todo este período, portanto, os instrumentistas têm que ter um olho na cirurgia, um olho na mesa, têm que estar sistematicamente alerta para várias coisas, não é? Exato. E aqui, relativamente, que é uma coisa que fazemos também bastante e cada vez mais, os procedimentos combinados, procedimentos estéticos combinados. Qual é que é vantajoso fazer vários procedimentos cirúrgicos ao mesmo tempo? É vantajoso isso? Pode-se fazer sempre? Não se pode fazer sempre. Temos de ter noção que há procedimentos que se podem combinar e há outros procedimentos que não se podem combinar, por uma questão de segurança cirúrgica ou por ser tecnicamente desaconselhável ou mesmo impossível. Mas quando há a possibilidade de combinar procedimentos e se forem execuíveis num tempo cirúrgico que não ponha em risco a vida do paciente ou que não ponha em risco a saúde de alguma maneira, vale a pena combinar. Vale a pena combinar porque, em vez de serem 2 tempos operatórios com 2 induções de anestesia, no fundo conseguimos reduzir o tempo total e aumentar a segurança dos pacientes. Em vez de alguém que queira fazer, imaginemos uma mastopexia com prótese e depois fazer uma abdominoplastia passado 3 meses, nós podemos combinar os procedimentos e fazer um procedimento com as duas coisas no mesmo. E com o tempo de recuperação, não é? Mas isso nem sempre é possível, também depende depois, um bocadinho de vários fatores, não é? E da avaliação do anestesista, que é extremamente importante. E por isso precisamos ter muito nós trabalho em reduzirmos equipe. sempre o risco cirúrgico, não é? Pronto. Enfermeira Daniela Vidinha, foi um prazer tê-la cá, é sempre uma pessoa muito agradável. E agora vamos passar um vídeo sobre a toxina botulínica, sobre a produção da toxina botulínica e quais são os seus efeitos no nosso corpo. Facial expressions are vital to social communication between humans. They are caused by the movement of muscles that connect the skin and fascia in the face. These muscles move the skin,
creating lines and folds and causing the movement of facial features such as the mouth and eyebrows. Hyperdynamic wrinkles are caused by the repeated action of underlying muscles associated with facial expression. Years of squinting and frowning tend to leave deep wrinkles in the skin, between the eyebrows and on the bridge of the nose, across the forehead and at the corners of the eyes. Frowning is made by the procerus and corrugator muscles. In order to activate the muscle, the brain sends electrical signals down the nerves. This electrical voltage is transmitted to the muscle via release of chemical mediators called neurotransmitters, eventually leading to muscle contraction. Botulinum toxin is produced by Clostridium botulinum. The botulinum toxin A complexes dissociate very rapidly at neutral to basic pH values, resulting in a free 150 kilodalton neurotoxin and hemagglutinin, and non-toxin non-hemagglutinin components. The active neurotoxin is a protein made of two peptide chains, a heavy chain and a light chain. The light chain is the active part of the toxin. Its role is to cleave the intracellular target of the toxin, SNAP25. Dilution of botulinum toxin A complexes with isotonic saline leads to dissociation of these complexes, resulting in the release of the free neurotoxin during the reconstitution phase prior to injection into target tissues. Injection into the targeted muscle is key for a great treatment outcome. After injection in the corrugator, molecules of the neurotoxin diffuse into the neuromuscular junctions. If a high dose of toxin is injected, more neuromuscular junctions will be affected, increasing the field of effect. The free neurotoxin is concentrated at the synaptic cleft by a low-affinity ganglioside binding site. Following this binding at the presynaptic membrane, the neurotoxin binds with very high affinity to a protein receptor on the surface of the junction. After binding to the presynaptic membrane protein receptor, the toxin molecule is internalized in the nerve cell into a vesicle made with the cell membrane. Once in the vesicle, the neurotoxin molecule is then transported to the target site of action. A part of the heavy chain binds to the inside of the vesicle, inserts into the vesicle membrane to form a pore, and actively acts to transport the light chain across into the nerve cytosol. This part of the heavy chain acts as a chaperone for the light chain, the active part of the neurotoxin, as it unfolds and crosses the vesicle membrane. The light chain, the active part of the neurotoxin, is then released free in the cytosol in order to reach its final target, the SNAP25. The SNAP25 is the protein which is part of the normal synaptic vesicle binding apparatus for docking and fusion of the synaptic vesicle. The light chain actively cuts part of this protein. The cleaved and damaged SNAP25 on the membrane surface of the nerve cell cannot bind the other members of the snare complex, preventing the synaptic vesicles from docking and fusing with the nerve synapse plasma membrane and releasing their acetylcholine into the neuromuscular junction. As a result, the activity of the neuromuscular junction stops. The stimulus cannot reach the muscle, inhibiting its contraction. Over time, the original nerve axon forms new sprouts and synapses after the main junction is inactivated. These are believed to play some role in recovery of normal muscle function, although the exact mechanism of recovery is not yet known. Eventually, the original junction regains the ability to work again. After the action of the neurotoxin has ended, the sprouts retract.
and the original junction ensures normal muscle function is regained. Depois de termos visto este vídeo sobre a toxina botulínica, que é amplamente utilizada no campo da medicina estética, temos aqui a Ângela Cordeiro, que é uma paciente que foi operada pelo Dr. Nuno Fradinho e que vem hoje falar-nos um pouco sobre a sua experiência. Que tipo de cirurgia é que realizou, Ângela? Fiz uma abdominoplastia e acabei por fazer também por fechar o músculo abdominal. Sim. Porque fui mãe há 22 anos, de gêmeos, e tinha alguma flacidez abdominal, mas basicamente porque fui operada a um problema de saúde que tive depois de ser mãe. E ficou com algumas sequelas, fiquei com algumas cicatrizes. Com 3 cicatrizes. E, portanto, conseguiu juntar aqui a melhoria, no fundo, da forma, não é? Exato. No fundo, tirar esta cicatriz que era inestética e que não gostava, certo? Sim. E quando pensou fazer este procedimento, teve algum receio? Quais eram os seus receios relativamente a este procedimento cirúrgico? Primeiro, não sabia se era possível remover as 3 cicatrizes, porque elas eram espalhadas pelo abdômen. E conseguiu? Consegui. Foi uma cirurgia bastante ponderada, porque era uma cirurgia estética ao fim e ao cabo, mas que fazia algum desconforto, principalmente no verão, com o biquíni, tapa aqui, tapa acolá, e aquilo nunca ficava tapado. E um dia cheguei à conclusão que estava na hora. Que estava na hora e que merecia fazer qualquer coisa pela minha barriga. Porque não era uma questão de alimentação, não era uma questão de exercício físico, que sempre fiz com alguma frequência. Era uma questão de ir ter com alguém que percebesse do assunto, com um especialista, e que me desse um conselho em relação ao que se poderia fazer. Estamos aqui também a falar um pouco de autoestima, não é? Claro. Porque provavelmente teria alguns complexos com isso, não é? Claro. Não só com a forma da sua barriga, disse que foi mãe, não é? Portanto, há aqui uma série de alterações que o corpo da mulher sofre relacionados com a gravidez, não é? Mas depois, para além disso, temos aqui também um procedimento cirúrgico, não é? Incisões cirúrgicas que causam cicatrizes e tudo mais. Como é que foi o processo? O processo da cirurgia foi muito doloroso, pós-operatório? Como é que conseguiu gerir? Como é que eu consegui gerir? É assim, fui falar com o doutor... com o Dr. Nuno Fradinho, não é? Com o Dr. Nuno Fradinho. E ele realmente viu, eu contei-lhe o que se passava, ele fez a análise. Eu sei que saí desse dia, no dia da consulta, que saí de lá com a operação marcada. Com um espaço de 15 dias, sensivelmente. Marcada, adequadamente esclarecida, não é? Porque isto é uma coisa muito importante. A relação entre o médico e o doente, não é? Sim, sim. A conhecida relação médico-doente é extremamente importante. Sim, sim. Não só nas situações não estéticas, não é? Portanto, mas aqui na cirurgia estética também. Sim, sim. E, portanto, é importante, saiu de lá devidamente esclarecida relativamente a como era o procedimento cirúrgico, como é que seria a evolução. E era uma coisa que sabia que era assim, não sabia, como é que... Não, tinha uma vaga ideia, nunca tinha falado com nenhum especialista em relação a uma cirurgia estética. Saí de lá esclarecida, aliás, saí de lá com a cirurgia marcada, isso quer dizer muito, não é? Claro. O pós-operatório, a cirurgia não foi difícil, não tive dores, correu tudo muito bem. O pós-operatório é um pós-operatório lento. Às vezes é um bocadinho doloroso, não é? Eu não posso dizer que tive dores, não tive dores, a esse respeito não. É lento.
Mas ficou satisfeita com o resultado. Voltaria a fazer? Voltaria a fazer novamente. Portanto, está satisfeita? Muito E satisfeita. recomendaria esta cirurgia a alguém ou não? A toda a gente. No fundo, agora consegue fazer uma série de coisas que não fazia, se calhar, na altura, porque tinha vergonha, não é? E, portanto, isto é uma coisa muito boa da cirurgia estética, não é? Conseguimos, apesar de tudo, melhorar a qualidade de vida a determinadas pessoas. E isto é uma coisa importante, não é, Nuno? Porque nós, na verdade, nós próprios também ficamos satisfeitos, muito satisfeitos quando isto acontece, não é? Quando vemos uma pessoa que precisa... Nós temos contacto com pacientes que fazem cirurgias tanto reconstrutivas como cirurgias estéticas. Eu acho que é uma vantagem para nós, enquanto cirurgiões, termos esta multitude, conseguimos ter estas experiências todas. E é, de facto, importante vermos que o impacto na vida das pessoas, tanto na cirurgia reconstrutiva como na cirurgia estética, normalmente é importante. Algo melhora. Ou seja, por recuperar uma função ou um órgão que tenha sido perdido, ou por devolver algo que se perdeu meramente devido ao envelhecimento, ou às gravidezes, ou por alterações corporais induzidas, por exemplo, por atos cirúrgicos prévios, cicatrizes, etc. No fundo, estamos aqui a trabalhar não só do ponto de vista do físico, mas tem um grande impacto nas atividades diárias e sociais das pessoas, por causa da parte psicológica. E sente-se quando as coisas correm tudo, quando corre tudo bem, quando é tudo... Por isso é que insistimos muito em explicar o que é que vai doer, o que é que vai ser o desconforto. Eu acho que disse isso e digo sempre que as primeiras 2 semanas são desconfortáveis e são difíceis, mas depois vai ter os ganhos disso. E após esse período é compensador tanto para si como para nós. Sim, vale cada minuto de esforço. Ainda bem. Sem dúvida. Que esteja satisfeita. Sem dúvida. Nuno, Ângela, muito obrigado pela vossa presença aqui no programa. Acho que foi muito esclarecedor. Antes de me despedir, deixo-lhes uma das minhas paixões, que é viajar. Hoje vamos até São Petersburgo, que é uma viagem que toda a gente deve fazer pelo menos uma vez na vida. A capital cultural da Rússia foi construída para ser uma janela para a Europa e o objetivo foi alcançado. We accept here almost 250 cruises a year. We are accepting 500,000 people every year. Por ano, 5 milhões de turistas visitam a cidade. O Hermitage é um dos maiores do mundo em tamanho e em riqueza. All these eggs were given as presents by 2 last Russian emperors, that is Alexander III and his son Nicholas II. And his father Alexander III started this tradition in the year of 1885. He ordered Karl Fabergé the first imperial Easter egg to give it as a present to his wife, Maria Feodorovna, which you can see in our collection. В последнее время очень часто люди покупают матрешку и говорят: мы русские, и в доме должна быть матрешка. A porcelana é desde sempre um símbolo de São Petersburgo. Os serviços usados nos banquetes ganharam fama depois de terem inventado o ouro branco. O Palácio de Catarina foi construído para rivalizar com Versailles. Construído pela família mais rica de São Petersburgo, o Palácio Yusupov ficou conhecido como o local onde foi assassinado Rasputin. Por mais encantadores que sejam os palácios, São Petersburgo tem muito mais para oferecer. Um desses locais é a Catedral Convento Smolny. A primeira escola feminina da Rússia nasceu aqui.
Esta é a maior catedral da Rússia. Para além de pesar 300 mil toneladas, São Isaac tem 14 tipos de mármore e dezenas de pedras preciosas. Há uma coisa que os russos comem em qualquer altura. Os blinis estão por toda a parte e são panquecas recheadas. Я думаю, что просто русские очень любят пищу, насыщенную как и жирами, так и белками, потому что она помогает русским людям пережить наш суровый климат. У нас есть абсолютно разнообразные начинки, как сытные, так и сладкие. Из сытных начинок это рыбка, мясо, курочка, ветчина, сыр с различными соусами. Да? В сладкие блины мы кладем мед, различное варенье, творожную массу. Мы готовим блины просто, быстро и с любовью. É de facto uma viagem de sonho. Hoje falámos sobre cirurgia estética, que pode aumentar substancialmente a autoestima das pessoas que a realizam. No entanto, não esqueçamos que se trata de um procedimento médico, de um procedimento cirúrgico, como tal, é importante procurarmos pessoas devidamente credenciadas. Portanto, faça o seu trabalho de casa e com isto me despeço. Espero por vocês na próxima semana para mais um Histórias Clínicas. Até breve.